Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje a gente vai dar uma continuidade aqui na nossa análise. Ontem nós fizemos um vídeo, né, falando um pouco sobre karmologia nas decisões da baratrosfera e hoje a gente vai também falar um pouquinho aqui de um assunto que tem relação com aquele, né, e que eu procurei chamar aqui essa passagem de Os Exilados da Baratrosfera. Vamos lá. Existe um livro que eu recomendo a leitura, que é um livro espiritualista, que foi escrito em 1949, né? Então é esse livro aqui. Se chama Os Exilados de Capela. Claro que a hipótese que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, ela não é uma hipótese materialista, né? É uma hipótese espiritualista. Então a gente vai tentar fazer uma concepção aqui do conteúdo dessa obra, tentar, né, verificar alguma ideia, né, que nos permita entender um pouco do RPG que nós estamos imersos, né? Se nós levarmos em consideração muito somente o ponto de vista físico da questão, né, materialista da questão, a gente não vai conseguir transcender essa análise que a gente quer fazer. Isso não quer dizer que eu defenda essa hipótese de uma maneira fechada e que não tenha uma abertura para outras formas de verificação e de entendimento da realidade. Porém, né, essa é uma hipótese que nós devemos levar em consideração quando nós fazemos uma análise, né, de conjuntura. Não que ela vai suplantar, né, a nossa realidade, enquanto a nossa perspectiva, né, de realização, o nosso nível de ética, a nossa proposta, aquilo que nós estamos aqui fazendo e aquilo que nós vamos deixar, né, a partir das nossas realizações humanas. Essa é uma hipótese de conjunto, né? E eu achei interessante essa obra, eu recomendo que vocês leiam. No mínimo, vocês vão ter uma boa leitura, uma leitura agradável desse romance, né? Espiritualista ou espírita, que foi escrito por Edgar Armond em 1949. Então, essa obra, né? Ela traz aquilo que seria a história espiritual da humanidade, né, de como a humanidade evoluiu de 12 mil anos para cá. E ela coloca como ponto inicial, né, desse processo de evolução a chegada dos transmigrados de Capela, né? Então, teoricamente, seriam espíritos que foram expulsos de outro planeta, né, e que por lá não mais ressonavam, por lá, na verdade, só causavam danos porque tinham uma índole destrutiva, porque tinham uma índole perversa, e que, portanto, lá não mais poderiam ficar, uma vez que aquele planeta, né, chamado de Capela, teria atingido um grau de qualidade de vida, de realização humana, de pacificidade, e que essas consciências específicas não aceitavam, né, e que então não permitiam que ele acontecesse. Logo, né, esses seres teriam que ser retirados de lá, né, para permitir a evolução, contínua evolução do planeta, né, e seriam colocados num outro planeta jovem, onde poderiam, na verdade, não prejudicar, mas ajudar, né, porque trariam em sua bagagem né, reminiscências de tecnologia nas suas memórias e poderiam aí, né, uma vez presentes, colaborar para a melhoria e o avanço acelerado do planeta. Por isso, né, do crescimento, então, a hipótese do crescimento da humanidade e aceleração rápida da história nos últimos 12 mil anos. Pois bem, o livro foi escrito então em 1949, vejam que é uma data bem específica, bem interessante, porque é uma data que já vai pegar o pós-Segunda Grande Guerra Mundial e que tem uma relação muito grande com esse período, não é? Então, uma vez que a gente entenda, né, que essa hipótese ela tem um nível de lógica, não estou dizendo que um nível de realidade, mas um nível de lógica interessante, de que realmente em havendo essas possibilidades, né, em havendo essa forma, né, de estruturação, né, existencial, multiexistencial, espiritual, a gente estaria dentro de um contexto que permitiria então uma análise realmente de se chegar à conclusão de que certas consciências não podem mais permanecer em determinados locais e que, portanto, elas devem ser convidadas a se retirar e devem ser alocadas em outro local onde lá elas estejam de acordo com a sua vibração e com a sua índole.
né? Seria como um próprio julgamento, né? Um julgamento e o cumprimento de uma pena. Há coisas que a gente olha no direito e entende muito bem como é que funciona, né? Agora, o que a gente percebe, né, é que o ponto, né, de mutação, a gente tem um ponto de mutação do planeta que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse é um ponto da onde a gente percebe que depois desse ponto, a humanidade adentra, né, num período de paz, né, num período de prosperidade, num período de crescimento. Então, esse advento da Segunda Grande Guerra Mundial no planeta Terra, falando aqui do planeta Terra, ele vem, né, como uma grande, né, emancipação humana. E daí, claro, né, de se pensar da colaboração dessas consciências todas, né, das consciências positivas, daquelas que focaram, né, em produzir, e daí talvez, né, tais consciências tenham sido grandes líderes, grandes gênios, grandes heróis, né, e pessoas que de alguma maneira contribuíram decisivamente para que as coisas assim encaminhassem, né, se a gente seguir essa ideia. E daí a gente percebe que depois da Segunda Grande Guerra Mundial ocorre um período, ocorre uma modificação na forma de viver no planeta, né? As coisas caminham para um outro nível de realidade. Claro que a obra do Armand, não, né, de Edgar Armand, não chega a essa possibilidade. Ele não chega até aí, né? Quem chega até aí a partir, né, não só do pensamento, não só deste romance, mas de outras pesquisas, de outras fundamentações, é um pesquisador, né, chamado Valdo Vieira, que escreveu a obra Homo Sapiens Reurbanizatus e Homo Sapiens Pacíficos. Né, são duas obras de grande volume, de grande quantidade de informações, aonde ele procura demonstrar, né, compilando informações do mundo todo em exaustão, como essas hipóteses estão se confirmando, né? Então ele busca fundamentos, ele não elabora só um romance, né? Então a gente até pode ver o livro dele aqui. Ele não elabora um romance, mas ele elabora sim né, uma análise baseada em fatos de realidade, a qual ele procura demonstrar que tem um encadeamento lógico e que levam a a esse entendimento. E para ele, para esse autor, né, a Segunda Grande Guerra Mundial é um evento delimitador realmente, por quê? Porque a partir do Tribunal de Nuremberg, a gente começa a perceber, né, que no planeta, segundo até esse autor, né, o Tribunal de Nuremberg é um delimitador do começo das transmigrações do planeta Terra para outros locais. Então seria, né, dentro dessa ideia desse RPG aqui, da baratrosfera jurídica, o ponto de início, né, da retirada dessas consciências destrutivas, né, que permaneceram com esse vínculo, com esse ranço, que vieram de Capela e teoricamente permaneceram com esse ranço, foi o Tribunal de Nuremberg, onde essas consciências, as mais destrutivas, as mais responsáveis, foram expulsas do planeta. E ao serem expulsas, permitiram que o planeta tivesse um respiro, tivesse, né, uma nova condução e um novo encaminhamento. Mas não só isso. Além, né, dessas consciências piores terem sido expulsas, as que também tinham algum nível de responsabilidade, né, pelas ocorrências todas que culminaram na Segunda Grande Guerra Mundial, elas, apesar de terem menos responsabilidade, logo não estarem sujeitas a essa imediata transmigração, elas foram então, né, migradas para outros continentes, né, para que se permitisse que a Europa construísse em 50 anos um novo nível de realidade nunca antes vivido na Europa, nunca antes observado no mundo de maneira pacífica. Né? Então é o que a gente vê na construção da União Europeia, que começa também logo após a Segunda Grande Guerra Mundial e que culmina nesse modelo, né, de estado de bem-estar social, ou não é um estado, mas de uma união, né, de estados de bem-estar social que procura construir uma nova forma de interagir, de integrar os povos de maneira pacífica e harmônica. E isso é um sinal claro, né, de que, se uma vez a gente acatar essa teoria, né, de que esse processo, então, demandou a retirada,
das piores, dos mais patológicos, e a expulsão deles do planeta, assim como a retirada lá da Europa das consciências que tinham maior responsabilidade, né, mas não tinham tanta culpa na destruição, né, permanecendo na Europa somente aquelas que realmente, né, estavam livres desse processo, de uma maneira kármica. Uma parte desses transmigrados, então, ele começou a ser alocado a partir da Segunda Grande Guerra Mundial no Brasil, né, e a ideia que se tem é de que essas consciências, então todos que nasceram a partir de 2045 no Brasil, são partes desses grupos, podem fazer parte desses grupos migrados, né? E que continuam a ser migrados até os momentos atuais e que continuarão a ser migrados até o ano 2100. Então é um grande, né, grupo de consciências que estão sendo retiradas desses, né, desses umbrais, estão sendo trazidas, né, para a vida, para se permitir que elas tenham uma oportunidade, que reconfigurem suas existências, né, e que passem pela essa experiência de viver num local que, teoricamente, é um local mais jovem, mais aberto, né, mais pacífico. Só que, né, e daí que vem a grande questão, não necessariamente significa que essas consciências, né, estariam aptas a essa alteração, uma vez que, se já estão aqui há 12 mil anos e não conseguiram fazer isso, né, provavelmente vão continuar sem conseguir realizar essas alterações necessárias para a mudança de curso nas suas existências. E daí a hipótese de que, né, até 2100, na verdade, apesar de todas as tentativas de se permitir que essas consciências atinjam um nível existencial melhor, elas vão continuar realizando aquilo que as move, que é a pulsão de morte, a pulsão de destruição, né? O desejo pela destruição, a ação destrutiva, a ação pela perversão, a ação pelo rompimento social, pela disrupção. E isso é algo que a gente até pode observar, né? A gente percebe um aumento dessas ocorrências, né? A gente percebe que depois da Segunda Grande Guerra Mundial houve um período de paz, né, no mundo, que culmina lá com a queda do Muro de Berlim, né, com aquilo que se chamou de globalização, né, com a expansão, né, a criação de uma sociedade mundial e que agora começa, né, a reverter para outras situações, onde a gente percebe um aumento, né, da conflitividade, um retorno ao belicismo, né, um retorno ao confronto bélico, um retorno a essas consciências destrutivas, que estariam então, né, nesse caminho, né, de terem essa sua última oportunidade e caso não atendam, né, e aí vem a hipótese do professor Valdo de que essas consciências terão até 2100 para ter as suas experiências. E uma vez que não atinjam a capacidade de se adaptar a essa vida pacífica, organizada, né, harmônica, né, honesta e ética, serão transmigradas também, né, serão expulsas. Então serão levadas para esses outros planetas onde tenham mais afinidade, né, ou causem menos prejuízos a si mesmas até. Então serão levadas para esses locais. E o planeta Terra, a partir então de 2100, estaria então adentrando a uma nova fase, né? Porque poderia progredir sem a presença dessas consciências destrutivas, né? Sem a presença delas. Então a gente, né? Claro que é uma hipótese espiritual, não é uma hipótese material, então ela não pode ser referendada por estudos científicos. O que o professor Valdo conseguiu foi juntar elementos, né? Dados e fatos que atestem que isso pode estar acontecendo, né? E daí é uma questão da gente fazer a nossa colocação e a nossa posição em relação a isso. Não importa muito a sua adesão ou não plena a essa ideia, né? Recomendo ler os livros, né? Por uma questão até de construção de informação. Mas mesmo que você não concorde, né? A gente não pode negar a mudança no padrão
que aconteceu na Europa, né? De um continente altamente bélico, que permaneceu bélico por toda a humanidade, para um continente que em 50 anos construiu uma paz, né, num nível totalmente diferenciado do que existia antes. Então isso realmente é um dado de realidade que não pode ser negado. E também esse outro dado de realidade que a gente percebe agora, desse aumento da quantidade no nascimento de, né, de indivíduos mentalmente enfermos, conflitivos, destrutivos, né, com uma sanha de produzir o conflito, de construir a guerra, de destruição da realidade, que está em aumento contínuo. Isso também é inegável. Então, o que nos resta, né? Eu acho que aí sempre voltou na análise para a gente no final, e correlacionando com o vídeo anterior, que eu recomendo que se assista, né? E que se leia o texto, é se entender o quê? E se entender e se repensar em quanto você, né, colabora para a construção, para a paz, para a harmonia desse planeta, do seu país, né, da sua realidade, da sua cidade, do seu estado, e enquanto você colabora para a destruição. Qual é a sua linha de raciocínio? Qual é a sua linha de realizações? Como você se comporta em relação a tudo isso? Você quer destruir tudo, né, seja com fins que você aparentemente acha que são bons para reconstruir algo, o que é um profundo erro, porque se você tem que destruir tudo, você não está respeitando as outras pessoas, ou se você já entendeu, né, a necessidade da limitação das tuas pulsões, a necessidade do ajuste, né, da mudança de mentalidades, da mudança de ética, da mudança de pensamento, para que as coisas possam caminhar então para uma nova forma de se viver a vida, né? Seja isso algo, né, que seja para sua vida só, né? Para você viver essa vida, uma vida mais simples, uma vida mais ética, uma vida mais restrita, por vezes, né? Há que se pagar um preço, mas que ela permita, né, que você consiga, né, vivenciar essa oportunidade que foi dada. Eu acho que é isso que é o grande conceito espiritual por trás dessa ideia desse grande RPG, né? Então, se isso fizer algum sentido para você e for interessante, né, sugiro refletir sobre isso, sugiro que você faça uma leitura do que está acontecendo na nossa realidade agora, do nível de disrupção que a gente está passando nas coisas, né, e verifique, né, o quanto você pode contribuir agora para as pulsões de vida, né, para a construção, quanto você pode se modificar e quanto você pode melhorar ainda, aquilo que todos nós podemos melhorar, né, e aquilo que nós devemos também nos abster de, né, tudo aquilo que você deve abrir mão, tudo aquilo que você deve se, né, castrar, tudo aquilo que você vai deixar, né, de fazer, né, mesmo que aquilo venha de uma maneira opcional a você, porque você tem a noção de que aquilo está errado, que você deve reconfigurar a sua conduta, a sua forma de agir, né? Esse é um grande processo, esse é um grande passo, né? Independente de você estar levando a sério essas coisas, essas teorias, essas ideias, né? Isso até significa a possibilidade de você, analisando as coisas somente num plano material, pensar em como você contribui para que o seu país seja melhor, né? Para que a sua sociedade seja melhor, para que a gente chegue num outro nível menos corrupto de realidade, né? Num país que não tem esse nível de corrupção, esse nível de apropriação do Estado, de imposição do Estado sobre as outras pessoas, né? De privilégios, né? De desigualdade extrema, que é o quê? Causada exatamente por esses seres que estão aí, por essas cons-réus que estão aí, né? Independente de você querer chamá-las ou não de cons-réus, mas elas são as cons-réus, porque elas assim optaram por ser, e assim elas optaram por agir. E que essa não seja a sua opção. Então, sou o professor Martins,
e até o nosso próximo vídeo.